Olá, bom dia a todos. Obrigada, Carol, pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês, mostrar um pouquinho do meu trabalho e mostrar também um pouquinho de como a alimentação pode afetar a vida de um líder. Aqui nós somos todos líderes, né? Então, como que a alimentação pode ajudar vocês também nessa jornada nossa de liderança. Sim, Carol, você falou bem, a École Alain Ducasse, né? Que eu fiz uma especialização, alguns cursos quando eu estive em Paris. Então, o tema da aula de hoje, né, seria a alimentação combustível do líder, né? Vocês vão entender um pouquinho o porquê desse tema e enfim, o porquê que eu falei que é o combustível, né? Hoje em dia a gente vive num mundo muito volátil de incertezas, ambíguo, complexo, né? Mudamos do mundo VUCA, que é esse mundo de mudanças muito rápidas, e estamos entrando aí no mundo BANI, né? A pandemia fez com que essa transformação fosse ainda mais rápido, onde tudo numa fração de segundos, tudo pode mudar, né? Visto a pandemia, onde colocou todo mundo em casa da noite para o dia, trazendo cada vez mais incertezas. Das incertezas vieram a ansiedade, tudo é não linear e também incompreensível. E a única certeza que nós temos é que tudo é incerto e que a mudança ela é constante. E visto isso, né, o que isso impacta na vida de um líder, né? Aqui é a roda da força que um líder ele precisa ter. Ele precisa ter o equilíbrio emocional, a inteligência emocional, espiritual, racional, positiva. Tem que ter o espírito de liderança, uma boa argumentação para fazer com que seus negócios eles cresçam. Mas ele também não pode deixar com que uma parte dessa roda da força, que é a inteligência física, né? E obviamente é dela que eu vou falar, é onde encontra-se a minha área, né? Então todos nós precisamos olhar para todos esses aspectos da nossa vida, né? Porque nós somos seres humanos, então precisamos trabalhar todas as áreas em conjunto. Então nós não podemos deixar essa inteligência física de lado, que nada mais é do que os sinais que o nosso corpo ele emite, tanto no nível de alimentação, descanso, respiração. E é muito simples quando eu falo no reconhecimento, quando a gente está cansado, com sono, com fome, com sede. Esses são sinais muito simples de serem reconhecidos. Mas será que a gente consegue identificar todos os sinais que o nosso corpo ele emite? Né? Seja ele num estresse, quando ele precisa de movimento, de alongamento, de mais oxigênio. Então a gente tem que ter sim uma atenção a tudo isso, porque não adianta só quando a gente já chegou ali no estresse máximo, né, no burnout, e aí é onde a gente vai tratar, né? O ideal é que a gente previna todos esses acontecimentos, né? Então, e por que eu digo isso? Eu não sei se vocês conhecem o Gary Vaynerchuk. Ele é um empreendedor, ele é autor de diversos best-sellers e ele é um investidor anjo também. Eu não sei se vocês sabem, mas só fazendo uma analogia, ele é para o marketing digital, assim como o Elon Musk é para a corrida espacial. Então, é um cara super inovador, ele é super... como empreendedor, ele realmente é incrível, assim, desde os 14 anos ele inovou aí os negócios da família. E ele foi uma vez perguntado, né, o quão importante é a saúde na vida de um empreendedor. E aí ele simplesmente respondeu dessa forma: sem saúde você está morto, e assim você está fora dos negócios. Então essa é realmente a importância que a saúde tem na vida de um empreendedor, né? E a saúde, ela envolve sim a boa alimentação também, né? Então, o alimento, ele é sim o combustível da vida. Fazendo uma outra analogia, principalmente os homens aqui, né? O tipo de combustível que você coloca no seu carro.
Eu tenho certeza que vocês não colocam um combustível de qualidade ruim, porque vocês sabem que mais para frente esse carro vai falhar, né? Então, com o nosso corpo é a mesma coisa. A gente não pode colocar um combustível ruim, um alimento de má qualidade, porque lá na frente ele também pode vir a falhar, né? Então, é importante a gente cuidar do nosso corpo com carinho, saber exatamente aquilo que a gente está colocando dentro do nosso corpo e não simplesmente entrar no automático. Né? Então eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho daqueles alimentos que tiram a nossa energia. Principalmente aqueles carboidratos simples, né? Que são açúcar, farinha branca, doces, porque esses alimentos eles fazem com que a gente tenha picos de hiperglicemia e isso dá aquele famoso pós-prandial que vem, você se entope de carboidratos simples, de açúcar, doces, e aí depois você bate o cansaço. Também tem as bebidas açucaradas entrando na mesma... sendo a mesma coisa que um carboidrato simples, né? Por ter muito açúcar, ele também vai tirar a sua energia, porque vai te dar aquele cansaço após, porque o corpo precisa trabalhar para absorver todo esse açúcar consumido. As bebidas alcoólicas também. Logicamente, é óbvio que a gente pode sim consumir uma taça de vinho, por que não? Mas a gente tem que tomar cuidado com os excessos, porque às vezes a gente pode estar no final de um dia cansado, vai tomar uma bebida alcoólica para relaxar, mas às vezes a gente pode passar um pouco da conta e nisso o corpo ele vai cobrar também. No momento vem a euforia, mas depois a bebida alcoólica ela ela faz conexões nervosas no nosso cérebro que não são boas, sem contar também que com o tempo vai inflamando também o nosso fígado e retirando a nossa saúde. Frituras e alimentos gordurosos, justamente porque esses alimentos eles acabam demandando muito mais tempo de digestão. Então, quando a digestão o nosso corpo precisa de muito são enzimas sendo liberadas a todo momento, isso faz com que o nosso corpo demande muita energia para fazer a digestão desses alimentos e aí com isso faz com que a gente também fique mais cansado por mais tempo. Quando a gente consome, então, alimentos em excesso, é a mesma questão das frituras, né? Uma grande quantidade de alimento consumida em uma mesma refeição faz com que a nossa digestão fique mais lenta e isso vai retirando aí a nossa energia, né? O nosso processamento, ele fica mais lento também. Sal em excesso também. E também os alimentos industrializados em geral, que são ricos em aditivos químicos, né? Esses alimentos, eles têm muitos aditivos que o nosso corpo não reconhece como alimento. E isso tudo vai gerar ali um descompasso hormonal, que não faz bem para o nosso organismo. Tá? Então, todos esses alimentos que roubam a nossa energia, eles também roubam a nossa saúde, porque eles nos dão menos disposição no trabalho, levam uma dificuldade de concentração, maior chance ao erro, visitas desnecessárias ao hospital ou ao médico, onde de repente você poderia estar produzindo no trabalho, mas por conta de excessos, né? A gente tem que vem o burnout, vem de repente uma glicemia descompensada, uma pressão alta e tudo isso faz com que você tenha mais visitas ao médico ou ao hospital, por exemplo. Planos de saúde mais caros, então gastos também com medicamentos, menor efetividade e menor lucratividade, justamente porque você tendo essa menor disposição, maior dificuldade de concentração, vai demandar mais tempo de um líder de repente de tomar uma ação. E como estamos nesse mundo bunny, né, onde exige muito mais ali que o líder tenha decisões mais rápidas, mais assertividade, justamente porque a mudança ela está ocorrendo a todo momento, então a gente precisa estar muito mais concentrado, muito mais focado no trabalho.
ter uma alimentação que vai roubar a nossa saúde, diminuir a nossa concentração, dificuldade de raciocínio, isso vai dificultar então a nossa tomada de decisões, onde a gente precisa sempre estar cada vez mais rápido, né, nessas tomadas de decisões. Então, eu levo aqui essa reflexão, né, sobre o perigo do hábito, esse perigo do automático, dessas nossas escolhas que a gente faz sem nem mesmo perceber mais, né? Que são essas escolhas mais simples do dia a dia, o impacto que ela tem na nossa saúde, principalmente ao longo dos anos, né? Eu sempre gosto de falar uma frase que é o que as suas escolhas de hoje refletem a saúde que você vai ter lá na frente, né? Então a gente tem que ter essa atenção na nossa saúde. Eu sei que fazer uma mudança de hábito, ela não é fácil, é doloroso, é difícil, mas a gente precisa sim dar o primeiro passo, né? E são pequenos passos todos os dias. Eu não estou falando que a gente tem que mudar do dia para a noite, porque isso sim vai ser muito impactante e vai ser ainda pior, a gente não consegue sustentar. Mas são pequenos passos todos os dias que a gente consegue fazer, manter uma constância e fazer que essa mudança seja não dolorosa e que ela perdure e um novo hábito seja implementado, né? Mas qual que seria esse primeiro passo? Realmente querer a mudança. Primeiro a gente tem que ter um motivo, né? Fazer com que esse motivo vire uma ação, né? E às vezes é a motivação que vai levar essa mudança. Então, se você não quer, vai ser muito difícil você conseguir essa mudança. Mas tem que ter ali essa vontade de querer mudar mesmo, senão realmente o processo fica muito mais difícil. E quais seriam então os próximos passos, né? Como cuidar da saúde, como começar a cuidar da saúde? Um dos primeiros passos é através da alimentação. Fazendo uma reeducação alimentar, onde você vai aprender a fazer as escolhas mais certas, a sair desse automático, né? A gente está acostumado ali a sempre consumir aqueles alimentos que estão no nosso dia a dia, que a gente nem percebe e que roubam a nossa saúde. Então a gente precisa sair desse automático, começar a pensar em tudo aquilo que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, né? E com isso, tendo uma organização, um planejamento, fica muito mais fácil também sair desse automático, ter disciplina, foco e saber sim que você vai escorregar, mas é só levantar e continuar e não se culpar ou jogar a toalha, né? Não, errei, não digo nem errar, né? Eu sei que às vezes acontece algum imprevisto ao longo do dia, enfim, mas na próxima refeição voltar ao ponto da onde você parou, né? Não simplesmente aí jogar a toalha ou entrar nos seus sabotadores, né? Já que eu já escorreguei hoje, então vou continuar na minha semana aí e na semana que vem eu começo, por exemplo, ou recomeço, enfim. Dito tudo isso, né? Quais são os alimentos certos para um líder, né? Aí vocês me falam, o que um líder ele sempre busca? Ele busca estar sempre aprendendo alguma coisa, ter uma melhor concentração, maior atenção, um controle do humor, né? Porque a gente não pode... tudo que a gente não quer é, de repente, de uma situação adversa, se descontrolar, tacar tudo em cima da mesa, enfim. Então a gente precisa ter esse controle do nosso humor, ter uma calma para ter mais assertividade nas tomadas de decisões, ter uma boa memória, se sentir mais relaxado, estar sempre alerta ao que tudo está acontecendo, ter noites bem dormidas, porque isso impacta bastante, né? Quando a gente dorme bem, é onde a gente faz todas as nossas reconexões neuronais, então é onde a gente faz toda aquela limpeza de toxinas também. Tudo que não faz bem para o nosso corpo é eliminado durante a noite e também quando a gente consegue fixar algumas ideias aprendidas durante o dia também. Então é importante a gente dormir bem à noite. Ter uma empatia, energia e disposição, né? Então tudo aquilo que eu falei daqueles alimentos que não fazem bem para um líder, que roubam a nossa saúde, é tudo... O que o líder não busca são aqueles alimentos. Então, o que ele busca? São os alimentos certos, né? Que façam a liberação dos neurotransmissores certos,
né? Que seriam todos esses, adrenalina, acetilcolina, enfim, não vou passar nenhum desses porque é muito técnico e eu acho que vocês não precisam se apegar a cada um desses nomes, né? Mas o mais importante é saber aonde você vai encontrar esses nutrientes, né? Aonde você pode encontrar esses nutrientes para fazer a liberação correta desses neurotransmissores. E não é difícil, é ter uma alimentação saudável, né? Ter ali, incluir na sua alimentação alimentos vegetais folhosos verdes escuros, peixes, iogurtes, cereais integrais. E para exemplificar para vocês, para ficar mais fácil, para vocês perceberem que não é difícil incluir esses alimentos no nosso dia a dia para ter uma liberação correta desses neurotransmissores, eu trouxe aqui um exemplo de um dia, né? O como vocês podem fazer em um dia. Então, por exemplo, começar ali um café da manhã, ter iogurte junto com frutas vermelhas e cereais integrais, onde a gente vai ter ali vitaminas do complexo B, vai ter probióticos, vai ter flavonoides, onde tudo isso vai ajudar na liberação. Então, na formação desses neurotransmissores também, né? Num lanche da manhã, ter essas nuts, né, as oleaginosas também. Então, elas também vão ter ali magnésio, zinco. No almoço, ter ali os peixes, né, fonte de ômega 3, ter os vegetais, as brascas ali, né, um brócolis, uma couve-flor, ter um prato colorido também, né? Junto, por exemplo, com uma sobremesa, fonte de vitamina C para melhorar a absorção de ferro dessa refeição também. Então, tudo isso, vocês podem perceber, não é difícil ter uma alimentação ao longo do dia que seja saudável para vocês realmente terem essa liberação correta dos neurotransmissores. E é tudo muito leve, não vai pesar, a digestão ela é fácil e aí vocês não vão se sentir pesados ao longo do dia, né? Um almoço não vai te deixar mais mais cansado pós-almoço, com aquele sono pós-almoço, né? E aí onde a tomada de decisão poderia ser mais dificultada, mas tendo um almoço leve, por exemplo, vocês conseguem sim ter uma tarde mais produtiva. Ter um lanche da tarde ali, olha ali um chocolate aparecendo também, né? Junto com uma pasta de amendoim, junto com uma banana. A banana não tá ali por acaso, ela é fonte de triptofano também, que ajuda na liberação de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, né? Juntamente com o cacau, né? Que também vai ajudar na liberação dessa serotonina. E terminando um dia com um jantar mais leve, uma sopa, né? Que tem ali também os seus nutrientes, tem um tomate, tem um feijão branco, tendo uma proteína já que que não demanda tanta digestão para com que a gente tenha uma noite de sono mais tranquila, né? Mais bem dormida também, né? Então é importante que essa refeição também seja realizada não muito tarde, para não atrapalhar a nossa qualidade do sono e que ela seja uma refeição leve também. Aqui a gente pode utilizar especiarias como a cúrcuma, a pimenta, que são todas especiarias que são também antioxidantes ali, então que ajuda a diminuir a formação de radicais livres, sem contar que a cúrcuma, ela ajuda a melhorar a nossa memória. Então, assim, vocês podem perceber que com pequenas mudanças, né, inclusão de assim, pequenas coisas fazem uma grande diferença na nossa vida, né? E o impacto é muito grande no nosso dia a dia. Então, assim, eu trouxe esse exemplo de um dia justamente para vocês verificarem que não é difícil, porque muita gente torce o nariz e fala, eu não consigo, é muito difícil, não é gostoso, enfim. Existem milhares de frases já prontas para quando as pessoas vêm para uma alimentação saudável. E aí eu quis trazer para vocês que não é difícil, basta assim implementar, né? Aos poucos no nosso dia a dia. E aqui eu queria deixar uma mensagem para vocês, né? Uma reflexão mesmo, né? Para a gente encerrar essa palestra aqui, né?
E recentemente eu li num livro, agora eu só não me lembro se era de um psicólogo ou um psicanalista, mas o que mais me chamou a atenção foi a pesquisa que mostrava, né, nesse livro, que é quando o ser humano ele está com a mente muito confusa, a tendência dele é sempre dizer não. Né? Quando as coisas não estão claras, não estão organizadas, ele fica assim resistente a novas possibilidades. E aí, o que é isso, né? Mostrando um exemplo aqui para vocês, né? O que acontece quando o seu corpo apresenta uma falha e você vai ao médico e ele diz, né, que você deveria fazer mais atividade física, cuidar melhor da sua alimentação? Você, né, automaticamente você pensa, realmente eu sabia disso, eu sei que eu tenho que cuidar melhor da minha saúde, da minha alimentação, fazer uma atividade física, que eu deveria ter feito isso antes. Mas por que você não faz? Porque você é consumido pelo mundo bunny, né? Lembra lá que eu falei lá na frente, lá no comecinho, né? Que é aquele mundo muito imediatista, muito instável, muito ansioso, e tudo isso te consome, fazendo com que você dê mais atenção aos seus negócios e coloque ele à frente da sua saúde. E você não percebe que é tudo muito interligado, né? Só que aí quando vem esse diagnóstico de que você realmente precisa ter esse cuidado maior com a sua saúde, você tem a clareza de que você precisa se cuidar. Então, quando você realmente, você não está mais confuso, né? E aí é onde você coloca, realmente agora eu preciso me cuidar, então eu vou fazer essa mudança e você reage. No mundo que a gente vive, as pessoas elas sempre querem se manter no status quo, né? Continuar fazendo as mesmas coisas, aquilo que ela sempre fazia. E aí só quando você tem esse diagnóstico, você realmente vai reagir, porque realmente ficou claro na sua cabeça, né? Só frente a um problema que você reage. Né? Então, eu sei que quando eu terminar aqui, finalizar essa palestra, eu sei que a tendência de muitas pessoas aqui é realmente continuar nesse status quo e não fazer nada, continuar se alimentando de uma forma errada, né? Mas o meu convite que eu deixo aqui para vocês é que vocês cuidem sim da sua alimentação, né? Tomem cuidado com o combustível que vocês estão colocando para dentro de vocês, porque como eu disse, né, as escolhas nutricionais que vocês fazem hoje vai dizer o profissional, né, e a saúde quando você chegar lá na melhor idade, né, e todas essas escolhas de hoje vão dizer quem você será lá na frente. Então, esse é o meu convite para vocês aqui, para que vocês pensem realmente com carinho na alimentação de vocês. Uma ótima pergunta, Henrique, é uma coisa que às vezes as pessoas elas não entendem, né? O porquê que os franceses eles são tão magros, sendo que eles têm sim uma alimentação rica em gordura. Eles comem, uma das primeiras gorduras que eles comem em grande quantidade é a manteiga. A gente sabe ali dos croissants, enfim, tudo que eles comem é recheado de gordura, né, de manteiga. Só que a manteiga, ela tem uma propriedade ali, que é o CLA, que ele ajuda, aí é bem contraditório parece, mas ele ajuda a diminuir ali a questão da gordura abdominal. Então, essa é uma das explicações também, né? Por que os franceses eles acabam sendo magros, porque eles comem manteiga, eles não comem margarina, como foi dito aqui no nosso mundo atual, né? A gente sabe que a margarina é extremamente... eu não considero nenhum alimento, realmente é difícil eu falar que um alimento é um veneno, mas eu considero sim a margarina como um veneno, não... Eu realmente abomino a margarina, então lá eles consomem a manteiga, justamente aí, essa é uma das explicações por conta desse nutriente que tem, que é o CLA, que faz realmente a diminuição da gordura abdominal. Apesar deles comerem muita gordura, eles comem pouco, né? Eles têm... eu já tive ali o prazer de participar de alguns jantares ou almoço com franceses e eles fazem sim um banquete, só que eles comem muito pouco, eles conversam muito. O que eles fazem? Eles aproveitam um momento com as pessoas, eles não estão ali pela comida, mas sim pelas pessoas. Então, se você observar
o que eles comem pouco. Tem essa questão do foie gras, que sim é outro alimento que é extremamente gorduroso, que é o fígado de pato, né? Só que também é um alimento que eles usam como entrada ali, né? E eles comem pouco. E tudo eles vão comendo, eles vão como se fossem beliscando mesmo aquela refeição. Sem contar que eles fazem bastante atividade física, né? Eu não digo que eles estão ali na academia, mas eles fazem tudo muito a pé, de bicicleta, então eles têm uma atividade física. Então, isso tudo pode estar relacionado aí à questão deles se manterem magros. E eles não são da cultura do fast food, né? Eles não são da cultura do diet, do light, que alteram as nossas papilas gustativas, que vão fazer com que a gente queira, que viciem o nosso paladar. Eles são do alimento natural, do alimento, do que a natureza nos dá, né? Não do industrializado. E isso tudo faz com que eles consigam sim manter esse corpo aí mais esbelto e também ter uma saúde, né? Colesterol, enfim, não ser tão alterado. É justamente pelo conjunto, né? Falando um pouquinho ali, eu passei pelos aditivos químicos, por que dos alimentos industrializados, né? Porque eles fazem sim essa alteração hormonal. Eles alteram nossos hormônios da tireoide, que são eles que vão controlar o nosso metabolismo, né? Então, consumindo essa grande quantidade, essa cultura do fast food que a gente tem aqui, por exemplo, nas Américas, isso tudo faz com que a gente tenha essa alteração e leve ao maior ganho de peso. Sim, sim. Outra ótima pergunta, né? Porque todo mundo sempre quer um docinho. Acho que principalmente as mulheres aqui na TPM, principalmente, a gente acaba querendo, sim, um docinho, buscando um chocolate, enfim. O melhor horário é esse, sim, e o porquê, né? Acho que você já até me falou, Vivi, o porquê, né? Que é melhor, justamente porque depois do almoço, se você fez uma refeição de boa qualidade no seu almoço, o que é essa refeição? Ter ali verduras, legumes, alimentos, fontes de fibra, e uma proteína também de boa qualidade, né? Que não sejam aquelas carnes gordurosas, enfim, ricas em gordura saturada. Você consome esse chocolate e, obviamente, quando eu falo em consumir um chocolate, eu sempre prefiro que seja o 70%, né? De 70% ou mais. Por quê? Porque se a gente tem, se é menos do que 70%, a gente já não vai ter ali os compostos fenólicos que tem nesse chocolate. E então a gente não vai ter os benefícios que esse chocolate vai trazer, né? A gente, até mesmo essa sensação de bem-estar que o chocolate nos promove, quando você, isso já tem até um estudo provando, né? Que foi feito ali entre um chocolate ao leite, um chocolate amargo, a sensação de bem-estar que promoveu com o chocolate ao leite foi muito menor do que o chocolate amargo, né? Então, é um dos motivos aí também de se consumir um chocolate 70% ou mais. Eu sei que é difícil no começo, a gente pode começar devagar, indo para um amargo e partindo depois para o mais amargo. Mas o melhor horário seria esse sim, depois de uma refeição. Ou se de repente, que nem eu coloquei ali, né, num lanche da tarde, você faz um snackzinho ali com uma banana junto com uma pasta de amendoim e o cacau. Ali, né, você consumindo a banana, ela também é fonte de fibras, né? Então, você aliar sempre um alimento que é um pouco mais doce, que tem um pouco mais de quantidade de açúcar, junto com alimentos fontes de fibra, a gente não tem esses picos de hiperglicemia, né? E consequentemente, a gente não vai ter os picos de hiperinsulinemia também, né? Que são prejudiciais, que são esses picos que levam que a gente fique mais cansado. E, né, falando aqui mais para essa questão de liderança, né, tudo que o líder não quer é ficar mais cansado, mais fadigado com
o trabalho do nosso cérebro mais lentificado, mas, né, ter esses picos de hiperglicemia e hiperinsulinemia também levam a outras consequências que não só essas, né, mas como uma maior inflamação e perda de memória também ao longo do tempo. Então, não ter esses picos de hiperglicemia são fundamentais, né? Então, sempre alinhar ao consumo de alguma fibra junto. A única coisa é mais no período noturno, né? Como o chocolate ele tem também um pouco de cafeína, tem gente que é muito sensível à cafeína. Então, se você deixa para consumir ali depois das 3, 4, 5 horas da tarde, né? Sendo o máximo ali 5 horas, eu já acho um pouquinho mais tarde, porque tem gente que tem a metabolização mais lenta da cafeína no organismo, então pode atrapalhar o sono. Então, ficando um pouquinho mais ali até umas 3, 4 horas da tarde, não vai interferir na qualidade do sono, obviamente associado à ingestão de uma fibra também. Bom, os queijos, obviamente os melhores são aqueles que têm uma quantidade bem menor de gordura, principalmente a gordura saturada, né? A gente sabe o queijo é derivado do leite, o leite é rico em gordura saturada. Então, o ideal é que se consuma um queijo que tenha uma menor quantidade de gordura. E aí entram os queijos brancos, queijo cottage, ricota, até uma mussarela de búfala, né? Ela tem um pouco mais de gordura, porém ela tem uma quantidade boa de cálcio também. Melhor do que a mussarela do leite de vaca, por exemplo, né? Então, esses seriam os melhores queijos, né? Entra ali um pouco até da mussarela normal, ela já começa a ter um pouco mais de uma gordura a mais, por exemplo, do que um queijo branco. Então seriam mais esses mesmo, né? Um cottage, uma ricota e um queijo branco e uma mussarela de búfala, né? Ali, de vez em quando, uma mussarela normal, né? E aí fugir, obviamente, daqueles queijos mais gordurosos ali, né? Um queijo brie, gorgonzola, parmesão, enfim, que aí realmente são extremamente gordurosos. Não estou falando para abolir da alimentação, tá, pessoal? Porque senão vocês vão me matar. Mas ó, isso é para o de vez em quando. Acho que o dia a dia, o Alex aqui já deu o seu depoimento mostrando, né, que o dia a dia tem que ser sim saudável, porque vocês vão ter essa diferença na vida de vocês, né? Eu acho que a Carla já saiu, mas tem sim uma grande diferença, um impacto muito grande. Obrigada a todo mundo aí, obrigada a Carol também pela oportunidade, obrigada a todos.